Descubra 4 histórias aterrorizantes de terror oculto que nunca devem ser vistas no escuro. A noite havia caído sobre a periferia de São Paulo. Naquele emaranhado de casas e ruas mal iluminadas, onde sussurros da vizinhança se misturavam ao vento frio, Ana, uma mãe solteira de 32 anos, olhava preocupada para o pequeno Pedro, que brincava despreocupadamente com um amigo imaginário. As ruas que antes eram apenas um cenário cotidiano agora pulsavam com um medo palpável, os rumores de desaparecimentos se espalhando como fogo em palha seca, enchendo o ar com uma tensão sufocante. O frio na espinha que percorria Ana se intensificava a cada passo na penumbra do caminho para casa. Certa noite, enquanto organizava revistas no salão de beleza, um barulho diferente, quase como um arrastão, a fez parar. Seu coração acelerou, e quando o celular vibrou, a mensagem que apareceu na tela fez seu sangue gelar: cuidado com o que você vê no escuro. O terror parecia surgir das paredes, sussurrando segredos antigos que ela nunca quis ouvir. Ignorando a ameaça, Ana se apressou a deixar o salão, mas a sensação de ser observada não a abandonou. As risadas de Pedro ecoavam na casa, mas, ao mesmo tempo, um arrepio a fazia lembrar que sua inocência poderia ser apenas uma máscara. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Toda noite era um novo pesadelo. Ana notava que Pedro conversava com esse amigo imaginário, e a inquietude começava a tomar conta dela. Mãe, ele é muito legal, ele sabe de coisas que ninguém sabe. As palavras do garoto cortavam o ar como lâminas afiadas. A imagem da mula sem cabeça se formou em sua mente, uma lenda arraigada na comunidade, contada em noites de chuva e trovões. Na escuridão, a linha entre o real e o sobrenatural estava cada vez mais borrada. Ana começou a ouvir barulhos estranhos, portas rangendo, risadinhas ao longe. Nada era mais como antes. Assim, o clima de terror se intensificava, os vizinhos parecendo cada vez mais suspeitos. Ana percebeu que não podia mais ficar à mercê do que estava fora de seu controle. Envolta em um labirinto de incertezas, decidiu que precisava enfrentar seus medos. Mas, o que realmente se esconde nas sombras que ela evita? Um último grito, um último suspiro, tudo parecia uma armadilha. E, naquele momento de pura tensão, Ana soube que precisava descobrir a verdade sobre seu pequeno e seu amigo. Enquanto a noite se tornava mais sombria, a ausência de luz parecia aumentar o que realmente a observava. O medo dominava, e ela sentia que uma escolha fundamental se aproximava. O que seria necessário enfrentar para proteger Pedro? A pergunta ecoou na escuridão, como se aquilo que ela mais temia estivesse prestes a se revelar. O que a aguardava quando finalmente deixasse a luz se apagar? O que começou como uma simples brincadeira entre Pedro e seu amigo imaginário agora se transformava em uma sombra opressora na mente de Ana. As noites, antes tranquilas, se tornaram um campo de batalha entre a maternidade e os medos coletivos de uma comunidade atormentada. Imagens de crianças que desapareceram se moviam como fantasmas em sua cabeça, risos distorcidos ecoando nas paredes da casa. Uma noite, enquanto o vento uivava lá fora, Ana decidiu que não podia mais ignorar os sinais. O pequeno Pedro estava sentado no chão da sala, cercado por brinquedos espalhados, com os olhos fixos em um canto escuro do cômodo. Mãe, ele disse que tem algo para você ver, declarou, a voz baixa e suave, como se falasse em segredo. A pulsação de Ana disparou. Não era apenas uma criança falando, era um convite a um abismo de horrores que ela não sabia como evitar. Determinada a proteger o filho, ela se aproximou. A luz do abajur mal iluminava o espaço, criando sombras longas e dançantes que pareciam se mover com vida própria. Quem é ele, Pedro? O que ele quer? Ana tentou manter a calma, mas a ansiedade era um inseto que a roía por dentro. Pedro sorriu, uma alegria inocente que cortava o terror do momento. Ele quer brincar, mãe.
Ele disse que você precisa entrar no jogo também. A relação de amizade entre os dois não parecia normal, e a mente de Ana girava em busca de uma lógica, mas a lógica não servia ali. Que jogo? O que você quer dizer? A resposta do garoto veio de forma inesperada. Aquele que acontece no escuro. Um frio intenso tomou conta da casa. Ana percebeu que precisava agir. Ela se lembrava de antigas histórias que contavam sobre rituais e pactos com entidades que se alimentavam do medo e da inocência. Eram contos que sua avó contava na infância, misturando realidade e mito. Uma ideia aterradora começou a tomar forma, mas não poderia ser verdade ou poderia? Ana decidiu que o primeiro passo era colocar um fim nisso. Com um olhar mais firme, ela puxou Pedro pela mão e os conduziu até o quarto. Colocou a criança na cama e, enquanto o cobria, olhou nos olhos dele, que brilhavam com uma tensão sobrenatural. Pedro, não converse com ele. Você entende? Mas apenas obediência não bastava. Ana se lembrou de um talismã que sua avó usava quando os pesadelos se tornavam muito reais. A peça de bambu antigo, que guardou em um baú, prometia proteção. Onde está aquela maldita coisa? Pensou fervorosamente enquanto cruzava a sala em busca da esperança que parecia tão distante. Quando encontrou o talismã, Ana sentiu um leve conforto, mas sua segurança se desfez ao escutar risadinhas, agora mais próximas. Algo parecia estar no corredor, deslizando entre as sombras. As risadas eram como uma canção antiga que fazia ecoar os medos mais profundos em seu subconsciente. Ana sabia que não poderia demorar. De repente, uma ideia lhe ocorreu e, em um ato de desespero, ela se virou para Pedro, segurando o talismã com força. Abaixa a luz, Pedro! Gritou, a voz trêmula entre a coragem e o pânico. A pequena luz do abajur se apagou, e a escuridão assolou a casa. Mesmo assim, os risos continuaram. Era como se um novo jogo tivesse começado, e Ana se perguntava se teria coragem para descobrir até onde iria essa brincadeira sombria. O que se ocultava na escuridão? Uma batida estrondosa ecoou no silêncio, seguida pelo sussurro de uma voz familiar e aterrorizante. Ana, você não deveria ter feito isso. O que ela havia provocado ao ceder à escuridão? A voz continuou a falar, suave e sedutora. O que estaria disposto a fazer para proteger seu filho dentro daquele jogo? Ana sentiu seu estômago revirar ao escutar aquelas palavras. Não era a primeira vez que ouvia aquela voz, mas, agora, tinha um peso diferente, carregado de um significado aterrador. Um arrepio percorreu sua coluna, fazendo com que ela se sentisse exposta, como se a escuridão a observasse em silêncio. Pedro, fique perto de mim, sussurrou, tentando manter a firmeza na voz. Mas o olhar do menino estava distante, como se algo o hipnotizasse a olhar além, para um mundo que Ana não conseguia ver. Ele balançava a cabeça lentamente, como se estivesse ouvindo um segredo sussurrado por alguém que não estava ali. A casa parecia se contrair, as paredes se fechando ao seu redor. Ana apertou o talismã contra o peito, um pequeno objeto que agora parecia insuficiente para enfrentar o que se escondia na escuridão. Isso não é uma brincadeira, Pedro. Onde está ele? O que ele quer? Ela estava quase gritando, a tensão acumulando a cada segundo. A risada ecoou novamente, dessa vez mais alta, como uma caixa de ressonância que amplificava o medo que corria em suas veias. Ana, você deveria ter escutado, o jogo já começou. A voz se distorcia em um lamento que ecoava no fundo do corredor, agora mais próximo. Ana sentiu seu coração acelerar. A escuridão não era mais apenas uma ausência de luz, era uma presença, carregada de malevolência e gozo. Sua mente trabalhava aflitivamente. O talismã? O que mais poderia fazer? Proteger o filho era tudo o que restava, mas o que ela poderia usar contra algo tão insidioso? Pedro, venha cá! Ela gritou, tentando arrastá-lo para fora daquela zona de sombras, mas as perninhas dele estavam fixas ao chão. Ele estava perdido em um transe, dando passos lentos na direção do escuro que pulsava na sala. O olhar inocente havia se transformado em algo profundo, quase como uma janela para o que deveria ser uma alma pura, mas que agora parecia estar se desvinculando dela. A mãe correu até o garoto e, em um ato impulsivo, o abraçou forte. O toque dela parecia quebrar a hipnose momentaneamente,
E Pedro olhou para cima, seus olhos cheios de confusão. Mãe, ele disse que você não pode sair, não ainda. As palavras saíram como um sussurro, e Ana se sentiu paralisada. Não podemos ficar aqui, Pedro. Ele não quer o nosso bem. Ela olhou para o corredor, onde a escuridão parecia girar como fumaça densa. O que quer que a estivesse observando também tinha dificuldades em se manifestar por completo. Mas o que estava acontecendo ali não era apenas uma questão de medo, era uma manipulação, algo que não pertencia a esse mundo. Ana lembrou-se da história da sua avó, sobre a linha fina que separava a realidade do que não deveria ser nomeado. Se aquilo era um jogo, ela precisava mudar as regras. Com um movimento brusco, segurou o talismã com ambas as mãos e levantou-o acima da cabeça. Eu não tenho medo de você. Saia da casa do meu filho. Silêncio. A risada cessou abruptamente. O ar parecia denso, como se a própria atmosfera se contorcesse. Então, tudo ficou quieto, um silêncio absoluto, e, de repente, uma imagem disparou em sua mente, um rosto distorcido, a cara de Pedro se transformando, o pequeno rindo de forma insana, os olhos de uma criança se tornaram túmulos. Pedro! Ana gritou com a voz embargada. Não havia resposta. Ela olhou ao redor, em desespero. O que aconteceu com o filho? A escuridão pareceu se aproximar. O que mais poderia acontecer? O talismã tremia em suas mãos, como se estivesse sendo sugado para a escuridão. Então, Ana percebeu que não estava sozinha. Um par de olhos brilhantes observava da esquina sombria da sala. Ela não sabia o que fazer, estava sem opções. O que precisava mesmo era de coragem, mas seria o suficiente para enfrentar o que estava prestes a acontecer. Ana sentiu a respiração do ser próximo, quente e carregada de promessas terríveis. E a voz voltou a ecoar, agora encorajadora, quase amigável. Agora o jogo é nossa vez, você quer participar? A tensão no ar era palpável. Ana estava imóvel, o talismã ainda erguer em sua mão, como uma última linha de defesa. As palavras daquela entidade a cercavam, como sombras bailando a seu redor. O que ela enfrentava não era apenas um espírito qualquer, mas algo com um desejo insaciável de brincar com a sua vontade e com a sua essência. Não, não, não! Ana repetia em um murmúrio, sua mente lutando para buscar uma saída. O olhar intenso de Pedro, agora perdido na escuridão, enrolava seu coração em um aperto angustiante. A risada ecoou novamente, aquela mistura doçura e malícia, reverberando em seu peito. É claro que você quer participar, Ana. É apenas um jogo, uma troca. Nesse instante, ela viu as sombras flutuando mais rápido, como se o próprio corredor estivesse se expandindo e contraindo, um pulso insaciável. Fechou os olhos por um momento, tentando reunir toda a sua coragem. Se você quer um jogo, então que jogo seja. Vagarosamente, ela se virou para Pedro. Ele parecia tão pequeno e vulnerável, envolto em um manto de trevas. Pedro, ouça a voz da sua mãe. Você precisa voltar para mim. Ela deixou o talismã cair, um gesto que fez o eco da risada perder força. O ser à sua volta hesitou por um instante, era como se a atmosfera estivesse testeando sua determinação. Você não deveria ter feito isso, disse a voz, agora em um tom gelado, como o vento que sussurra entre árvores secas. Antes que Ana pudesse processar, as paredes ao redor dela começaram a vibrar. Os retratos nas paredes lançavam sombras deformadas, como se as figuras neles começaram a se contorcer em agonia. Ana viu o rosto de Pedro misturado às imagens. Ele estava gritando, o som subindo como o burburinho de um rio turbulento. Mãe! Mãe! Ele estirou a mão na sua direção, mas a escuridão o puxava, como um redemoinho faminto. Não! Ana gritou, conseguindo perceber o que tinha que fazer. Ela se forçou a avançar e cruzar o espaço crescente que as sombras criavam. Eu não te deixarei. Os olhos brilhantes da entidade a observaram, com uma curiosidade torta. Agora, Ana estava mais próxima. Num impulso, agarrou a mão de Pedro, um toque que deveria ter sido caloroso e afetuoso, mas era envolto pelo frio extremo da escuridão. A conexão a fez sentir um choque elétrico,
como se a própria essência de seu filho estivesse sendo sugada do corpo dele. Pedro, me escute. É apenas uma ilusão. Ela gritou, mas a resposta veio como um eco de algo outrora profundo e inocente. Mãe, ele é meu amigo. A angústia a consumia. O que quer que tivesse tomado conta de Pedro estava fazendo com que ele se aliasse da realidade, levando-o para um reino de sofrimentos indescritíveis. O talismã, agora caído ao chão, pulsava de uma energia frenética, quase como se tentasse alertá-la de algo mais sombrio. Nesse momento, o ar ficou mais pesado. A entidade estava bem ali, prestes a se manifestar totalmente, talvez tomando a forma que realmente desejava. O que vai acontecer agora, Ana? O que você vai escolher, ficar com seu filho ou se juntar a nós? As palavras cortaram a bruma de seu pensamento, fazendo-a tremer. Olhando para as sombras dançantes, um entendimento aterrador começou a se formar. Não era Pedro quem estava perdido, mas sim a sua vontade de protegê-lo. Ela precisava resgatar o filho, mas a que custo? A respiração em seu pescoço atraía, pesadas e quentes, como se algo se preparasse para devorá-la. Agora, Ana, escolha, a voz sussurrou, ecoando por toda a casa. Mas Ana sabia que havia uma escolha maior a fazer e, em um último impulso, ela gritou, eu não vou permitir. O corredor estremeceu, e uma luz estrondosa explodiu nas sombras. O grito de Pedro se misturou à risada, e tudo começou a desmoronar ao seu redor. Mas quando Ana olhou, Pedro estava desaparecendo na luz. Ele não estava sozinho, outros rostos foram revelados, sombras de crianças que olhavam com esperança. Pedro! Ela gritou, mas a luz parecia afundar tudo, levando-a junto. O eco da risada se transformou em gritos de angústia que ressoavam nas paredes. O que estava prestes a acontecer a faria compreender que no jogo de almas perdidas, algumas escolhas nunca podem ser revertidas. O que de fato aconteceria na escuridão? Ela poderia mesmo salvar seu filho. O que viria em seguida, parecia, seria ainda mais aterrador. O fluxo da luz a envolveu, como um abraço sufocante, e Ana sentiu seu coração disparar, como se cada batida fosse puxada para o abismo. Ela tentou gritar, mas a sonoridade se perdia na presença daquela risada ecoante. Você não percebeu, Ana? Uma vez que você olhou para o abismo olhou de volta. As sombras da casa se tornaram mais densas, como se o próprio lar estivesse devorando a luz à medida que se despedaçava. Ana lutava contra a pressão ao seu redor, mas quanto mais forte se esforçava, mais as trevas a aprisionavam. Pedro, no entanto, ainda estava ali, os olhos buscando refúgio nos dela, mesmo enquanto sua forma começava a se dissolver como açúcar em água. Segure-se a mim! Ana gritou, estendendo a mão na esperança de ancorá-lo de volta à realidade. Mas, à medida que se aproximava, as outras crianças no fundo começaram a surgir em meio ao turbilhão, suas vozes entrelaçando-se em um cântico melancólico. Nós só queremos brincar, Ana. Só queremos brincar. A entidade se manifestou, uma massa indefinida de sombras com olhos fulgurantes que pareciam atravessar a alma. Você pode levá-lo de volta, mas não sem custar algo que você nunca sonhou em sacrificar. O que você está disposta a perder? Ana paralisou. O que, afinal, seria suficiente? O talismã no chão pulsava, em uma luta silenciosa por atenção, e, num impulso, ela se agachou para pegá-lo. Mas o frio das trevas a envolveu mais uma vez, puxando-a para um abismo onde a gravidade não existia, onde o tempo se estirava como um fio prestes a se romper. Não! Para onde você vai? Ana berrou ao ver Pedro desaparecer em uma névoa sombria. A casa estava desvinculada do tempo, como uma ferida que não cicatrizava, e agora a entidade começava a puxá-la para dentro de si. Era mais do que o horror da perda, era o terror do desconhecido que estava prestes a vir. Você tem apenas uma chance, Ana. Troque algo pelo seu filho, mas se escolher errado, todos nós estaremos perdidos. As palavras flutuavam. Era um suspiro, um sussurrar, uma oferta que poderia ser uma condenação. Ana podia sentir o peso das câmaras da casa se movendo, uma respiração orgulhosa rodeando-a, e as sombras começaram a assumir formas mais familiares, rostos conhecidos, memórias dolorosas que surgiam do fundo de seu ser.
Elas eram pessoas que ela havia perdido, rostos de antigos medos, decisões irrevogáveis. Pedro, eu não vou deixar você ir. Ela gritou, mas sua voz era um eco entre as sombras. Os rostos se contorciam, e Ana percebeu que aquele lugar não era só um lar, mas uma prisão. Cada canto da casa guardava uma dor, um amor e agora um pedido. Desesperada, ela se levantou e, de posse do seu talismã, decidiu que já havia perdido demais. Deixe meu filho em paz. Eu estou aqui para lutar. Sua determinação rejuvenesceu à luz do talismã, que agora pulsava em um ritmo insano. As sombras hesitaram, e Ana sentiu uma fraca esperança crescer. Mas, em um segundo, um riso alto rompeu o ar, e a entidade disse: Você acha realmente que pode desafiar o inevitável? A verdadeira questão é: o que você daria para mantê-lo seguro? A casa tremeu, e Ana soube que a escolha era dela. Mas as paredes estavam pulsando com uma energia sombria, como se a casa tivesse se tornado um ser vivo, pronta para devorar sua alma. Uma decisão se aproximava, e o futuro se tornava uma neblina densa. O que ela estaria disposta a sacrificar? A verdade estava prestes a se revelar, mas seria capaz de lidá-la? Logo a entidade sulcaria o espaço e, uma vez mais, suas vozes carregadas de dor e desespero ecoaram pela casa: Escolha, Ana, antes que seja tarde demais. Ana respirou fundo, tentando dominar a tempestade de pensamentos que a assolava. Seu coração pulsava como um tambor, e o talismã em sua mão brilhava mais intensamente, como se sentisse a urgência de seu dilema. As sombras ao redor dela formaram um labirinto, pulsando com promessas de dor e desapontamento. As vozes das crianças agora se misturavam aos lamentos de seus entes perdidos, um coro de pesar que a envolvia. Escolher é perder, ecoou a entidade, rindo, a sonoridade repleta de crueldade. Ana se forçou a olhar para as figuras que o abismo havia trazido à tona. Cada uma delas representava um pedaço da sua vida: o pai que tinha ido embora, a avó que falecera sozinha, amigos que perderá para o tempo e a distância. Eram lembranças que ela tentará enterrar, mas que agora se erguem como espectros prontos para a condenação. Ana balançou a cabeça, tentando afastar aquelas visões. Fique longe de mim, gritou, mas era em vão. As sombras não recuavam, dançando à sua volta com uma urgência quase apelativa. O talismã começou a tremer em sua mão. Era uma força viva, uma conexão direta com a sua própria essência. Olhando para o talismã, Ana se lembrou de um momento há muito esquecido, quase uma revelação. O que você quer de mim? Ela questionou, dirigindo-se à entidade, que agora moldava uma forma mais humana, embora grotesca. Um rosto distorcido se aproximou, os olhos brilhando com a satisfação de uma vitória iminente. Quero seu medo, Ana. Ofereça-me sua dor, e talvez, só talvez, eu poupe a vida de seu filho, sussurrou a entidade. A proposta martelou em sua mente, e Ana percebeu que o lugar estava repleto de oportunidades. O medo que ela sempre carregara, as inseguranças mais profundas, elas poderiam se tornar o trunfo naquela estranha negociação. Mas isso é tudo que tenho. Ana gritou, as lágrimas se precipitando por seu rosto. Você quer a dor de alguém que já sofreu demais? Ela estava dividida entre sacrificar sua dor ou perder seu filho. A casa gemeu com a sua angústia, a própria estrutura parecendo encolher e expandir, em uma dança macabra. Reflexos distorcidos das sombras começaram a se formar, como uma horda de rostos conhecidos, cada um implorando, em suas próprias formas, pela consideração de Ana. A necessidade de salvar Pedro contra a dor impressionante que ela enfrentava era uma batalha interna que a consumia. Não posso, não posso. Ana berrou, à beira do colapso. O talismã pulsava em suas mãos, cada batida mais forte que a anterior. O que poderia lhe custar tão alto? O que se perderia na busca por um futuro? Então você não é forte o suficiente, Ana, sussurrou a entidade, o tom irônico transbordando seu desprezo. A pressão ao seu redor aumentou. Senhas de desespero arranhavam sua mente, e cada gota de esperança parecia se desvanecer. E então, por um breve instante de clareza, uma ideia brilhou em sua mente. Era uma decisão drástica, mas era uma escolha, não uma condenação. Ana respirou fundo, o talismã quase queimando em suas mãos,
e decidiu que aquela não era uma entrega, mas um ato de amor. Um amor que, mais uma vez, estava disposto a desafiar o abismo. Leve tudo. Leve minha dor. Ela gritou, as palavras parecendo ecoar nas paredes da casa. Mas me deixe meu filho. Um silêncio tenso caiu, e então, a casa inteira tremeu violentamente, como se recebesse um impacto de uma onda gigante. Enquanto a escuridão roncava e pulsava ao seu redor, Ana sentiu uma mudança. Um borbulhar maligno a envolveu, mas sua consciência permaneceu firme. O que aconteceria agora? Haveria um preço a pagar por sua ousadia, e, ao longe, no vazio, a risada da entidade se transformou em um grito ensurdecedor, como a junção de 1000 almas perdidas, enquanto o mundo ao redor dela começava a se desvanecer. O que se aproximava era mais aterrador do que ela poderia imaginar. O chão tremeu sob os pés de Ana, como se a casa estivesse se contorcendo em agonia. As paredes, antes sólidas, começaram a se desfazer, como areia escorrendo entre os dedos. A escuridão tomou a forma de tentáculos, envolvendo-a, apertando, comprimindo seu ser. O talismã, agora incandescente, parecia pulsar com a velocidade frenética de um coração ansioso, como se estivesse em uma corrida contra o tempo. Você quer minha dor, então a tenha. Ana gritou, mas sua voz ecoou como um sussurro perdido no caos ao seu redor. As sombras riram um som cruel, venenoso. No fundo de sua mente, uma semente de dúvida começou a brotar, e se isso não fosse suficiente? E se a entidade exigisse ainda mais, repentinamente, um grito familiar a cortou como uma lâmina. Mamãe! A voz de Pedro ecoou em meio ao lamento das sombras, tão pura e cristalina que fez Ana tremer. Ela lutou contra a pressão que as forças malignas a impunham, tentando clarear a mente. O amor pelo filho incendiou suas veias, um farol na escuridão. Não pode levar meu filho, um instinto feroz a tomou. Com isso, um fluxo de memórias ressoou em sua mente. Pedro sorrindo com a avó, as risadas deles compartilhadas ao redor da mesa. O que mais do que o amor valia a pena, as sombras, como predadores famintos, devoravam as lembranças, mas Ana manteve-se firme, colocando cada fragmento de sua dor no centro de seu coração. Se você quer dos outros, que assim seja. Estou aqui por ele. A entidade se contorceu, sua forma grotesca se agitando. E você o salvará, ou ele será consumido por esse buraco insaciável para sempre. Sua voz era apavorante, uma mistura de várias línguas que não deveriam coexistir, fazendo os pelos de Ana se arrepiarem. Desesperadamente, Ana fechou os olhos e imaginou Pedro, seguro, feliz. Ela sentiu o talismã esquentar nas mãos, quase queimando, enquanto buscava concentrar todo o amor que tinha. O calor se transformou em uma luz radiante que iluminou a escuridão e empurrou as sombras para longe dela. Eu não tenho medo de você, ela gritou, o eco de sua voz ressoando na escuridão. Se o amor é uma fraqueza, então eu serei a mais fraca de todas. A entidade parou, admirada. Você realmente pretende desafiar a escuridão com algo tão frágil? Riu, essa risada retumbando como um trovão. E então, em uma fração de segundo, as sombras se dissiparam e uma abertura surgiu atrás da entidade revelando uma luz ofuscante. Mas, tal como um relâmpago, a escuridão fez uma manobra, e o talismã em sua mão que antes brilhava como um sol agora pulou para longe, escorregando em direção à luz. Ana se sentiu vazia, uma parte dela se separando com o talismã. Não! Não me deixe! Ela se atirou na direção da luz, a mão estendida em um último esforço. Quando a palma tocou a luz, uma êxtase a envolveu. Cada ferida, cada lágrima que derramara ao longo dos anos voltava à tona, e a dor começava a surgir como ondas em um mar revolto. Antes que ela pudesse gritar, um grito estridente preencheu o ar. Pedro! Ele estava em algum lugar, e logo a casa, agora silenciosa, se tornou um eco do seu desaparecimento. Ana girou, tentando escanear cada canto sombrio. Está só começando, Ana, a entidade sussurrou, sua voz agora como um sopro frio nas costas da mulher. A luz pareceu se contrair, tornando-se uma faísca vacilante. Exausta, com um incomensurável vazio a consumindo, Ana percebeu que o preço de sua coragem poderia ser mais alto do que ela poderia suportar.
O que você quer de mim? Implorou ao abismo. Seu filho, por um momento de dúvida, respondeu à entidade com um sorriso que espelhava pobres promessas. E, presa entre o espaço da dúvida e a guardiã da sombra, Ana se viu à beira de uma escolha que poderia mudar tudo. Um frio cortante envolveu Ana, como se a própria atmosfera estivesse cheia de desespero. A luz, que antes lhe parecia um abrigo, agora reluzia em um balançar incerto, como uma vela prestes a apagar. As paredes da casa agora pareciam aproximar-se lenta e sutilmente, tornando o espaço cada vez mais claustrofóbico. Os sussurros se tornaram ensurdecedores, com risadas e lamentos misturados em um coro de dor. Pedro! O nome saiu de sua boca como um pedido ardente. A entidade, agora mais próxima, tinha um brilho maligno nos olhos, e seu sorriso se alargou, revelando dentes afiados que podiam cortar a alma. Uma escolha simples, Ana. Um momento de fraqueza e eu tomo o que é mais precioso para você, rebateu, fazendo gestos que desenharam sombras dançantes no chão. Ana olhou para o talismã, agora quase invisível na grama fina que cobria o chão. Podia sentir que estava perdendo o que restava de sua força e, com isso, sua esperança. Lá no fundo, Ana se lembrou de todas as vezes que teve medo, os problemas financeiros, a solidão, e como foram momentos de fraqueza que a trouxeram a esta casa maldita. Mas não serei fraca agora, ela gritou, sua voz ecoando no vazio. A entidade hesitou, como se as palavras de Ana fossem chaves para um mistério que ainda não compreendia. Ah, mas veja, você já é uma sombra de si mesma, a entidade riu baixinho. Sua voz sibilava como uma cobra, serpenteando em torno de Ana. Você tem dentro de si a dor que anseia por liberdade. Vou saborear cada instante. E, com um movimento, a escuridão ao seu redor se comprimiu, parecendo enrolar-se como uma cobra em torno dela. Ana lutou contra a pressão, a mente turva e confusa. Se eu me deixar levar, vou perder Pedro, vou perder tudo. O amor é mais forte que sua escuridão. E assim, ela se lembrou. Memórias de risos e sorrisos de um menino brincando no parque, o toque suave das mãos dele acolhendo-a no pior dos dias. Nenhuma sombra poderia apagar isso. Com cada pulso de seu coração, a luz dentro dela começava a brilhar um pouco mais forte, repelindo a escuridão. Me deixe ver sua dor, Ana, a entidade gritou, mas agora havia um tremor em sua voz. Uma fissura começou a se formar no vazio, como se os sentimentos de Ana fossem criar uma fenda que ninguém poderia suportar. Enquanto a luz crescia, Ana sentiu uma nova força invadindo suas veias. Mas o que havia no fundo de seu ser? Estaria pronta para sacrificar tudo por seu filho? O pensamento a apavorou, mas ao mesmo tempo despertou uma fúria que ela não sabia que existia. Pedro! Ela gritou novamente, o eco de seu grito batendo forte nas paredes que pareciam se desintegrar. E, nesse momento, a verdadeira escolha se revelou diante dela. Não era apenas Pedro, mas também ela mesma. Eu escolho lutar. O talismã, por algum milagre, voltou a brilhar intensamente, uma explosão de luz que esboçou uma série de visões aterrorizantes de possíveis futuros. Ana se sentiu flutuar entre eles, seus olhos se fechando, mas sua mente se lembrando da conexão visceral que tinha com seu filho. O espírito, que agora dançava nas pontas de seu raciocínio, era inquebrantável. Mas antes que Ana pudesse decidir de fato o que fazer, um grito agudo e desesperado cortou o chão. Era Pedro. A voz dele parecia sair da própria casa, ecoando pelos corredores e pelas sombras. A casa inteira tremia, um aviso ou um alerta. A entidade agora estava furiosa, os olhos ardiam com desejo e vingança. Vamos ver o que é mais forte. O amor ou a dúvida? A voz reverberou, e a escuridão intensificou. Com o coração acelerado e uma decisão trancada na garganta, Ana se lançou para a frente. Mergulhar na luz, lutar contra a escuridão, era essa a única saída. Então, laços de memória e amor, de dor e esperança se entrelaçaram. Mas quando ela quase alcançou a luz, um novo sussurro fez seu sangue gelar. E se ele não estiver aqui, Ana? E se não houver salvação? O coração dela parou por um instante, e o espaço em torno dela pareceu congelar, escutando o sussurro dos próprios medos. Ana estava em um abismo de incertezas.
A luz que pulsava ao seu redor agora parecia um campo de batalha, onde amor e desespero travavam uma luta feroz. O sussurro da entidade continuava, e ela sentia que as paredes da casa batiam ao seu redor, fervilhando com a essência de seu pânico. E se não houver salvação? A pergunta se repetia em sua mente, como um eco implacável. Ela hesitou, a luz dentro dela piscando de forma intermitente. Mas o grito de Pedro, com uma força que transcendeu o terror, a lembrava do que estava em jogo. Pedro! A palavra explodiu de sua boca, carregada de emoção. E, como um feitiço, a escuridão hesitou. Ana olhou ao redor, buscando sinais de seu filho. Os corredores, anteriormente sombrios e opressivos, tremeluziam, revelando sombras dançantes que pareciam formá-lo, mas ele não estava ali. O desespero começou a tomar conta novamente. O sorriso da entidade se alargou ainda mais, zombando de sua angústia. O amor é uma fraqueza, Ana. Eu posso te mostrar. As sombras ao seu redor começaram a se contorcer, e Ana sentiu seu corpo ser puxado. Lembranças de dias alegres se desfaziam em um turbilhão de imagens horríveis. Ela viu Pedro chorando, um choro que cortava a alma. A angústia dela se entrelaçou com seus medos, mas Ana se recusava a sucumbir. Não. Espero que você se torne o que deseja. Eu sou mais forte. Ana sentiu o brilho do talismã reacender, iluminando não só seu caminho, mas também revelando os horrores ocultos dentro daquela casa. Os sussurros se tornaram gritos, e a realidade começou a desmoronar ao seu redor. Você não tem ideia do que espera por você além dessa luz. A entidade sibilava, e a fúria começava a transformar-se em algo palpável, escorrendo como veneno por toda aquela atmosfera sufocante. Um tremor percorreu o chão, e Ana sentiu que o mundo ao seu redor estava prestes a desmoronar. Mas havia uma coisa que ela sabia: a conexão com Pedro não poderia ser rompida. Não. Você não o terá. E, com essa determinação, ela permitiu que sua luz brilhasse com toda a força que tinha. A explosão de energia ofuscou a escuridão, criando uma fissura no espaço. E, em meio ao caos, ela viu uma figura familiar se materializar. Pedro! O coração de Ana disparou, esperança tomando conta. O menino respirava com dificuldade, preso em uma esfera de sombras. Mãe! Socorro! O desespero em sua voz fez com que Ana avançasse, estendendo a mão. Eu estou aqui! Ao tocar a luz, o talismã pulsou intensamente, e uma onda de energia disparou, quebrando o feitiço ao redor de Pedro. Ele foi imediatamente envolto pela luz calorosa, como uma bênção. Mas a entidade, enfurecida, começou a desmoronar, gritando. Vocês estão apenas adiando o inevitável. Ana sentiu-se dividida entre a euforia por ter encontrado seu filho e o medo do que aquele ser poderia fazer. O burburinho da casa se intensificou, ecoando o desespero da entidade que agora se contorcia em formas grotescas. Você acha que pode escapar de mim? A entidade ri com uma voz profunda. Vocês dois ainda pertencem a mim. As paredes da casa começaram a se inclinar, como se a estrutura estivesse prestes a desabar. Ana puxou Pedro para perto, mas as sombras ameaçavam engoli-los. O talismã emanava um brilho forte, mas as sombras ao redor estavam se tornando mais densas, mais cruéis. Ana sentiu que a energia dela começava a falhar. Se a entidade revidasse com toda a sua fúria, o que sobraria de ambos? Força, Ana! Temos que sair! Pedro gritou, olhos arregalados. Mas Ana hesitou. De repente, uma pergunta se formou em sua mente. E se eu não conseguir? Naquele instante, a escuridão se agitou, e uma risada ecoou pela casa. Agora sim, vamos ver do que você é feita, Ana. E, com isso, a casa tremeu violentamente, as paredes irrompendo em pedacinhos, revelando uma escuridão ainda mais profunda. O que estava escondido nas sombras? O que acontecerá quando a verdadeira batalha se desenrolar? Ana sentiu o coração acelerar enquanto o mundo à sua volta desmoronava. As risadas da entidade soavam como gritos de um pesadelo em que não havia escapatória. A casa, antes um abrigo seguro, agora se transformará em uma armadilha,
preenchida por sombras monstruosas que dançavam em homenagem ao terror que a envolvia. Precisamos sair daqui, rápido, gritou, arrastando Pedro para mais perto de si. Mas as paredes estavam se movendo, a escuridão os engolindo lentamente. Era como se a casa estivesse viva, pulsando com uma força sinistra que tentava separá-los. O talismã em suas mãos brilhava, embora fraco, como um último lampejo de esperança. Concentre-se, Ana. Temos o talismã. Pedro exclamou, olhando para a mãe com olhos cheios de determinação. Ele tinha razão. Sua conexão com o talismã poderia ser a chave para a salvação. Com um grito de força, ela ergueu o amuleto acima da cabeça, a luz irradiando do objeto como se estivesse recoberto por uma energia ancestral. Como em suas histórias, vovó. A luz pode vencer a escuridão. A entidade rosnou, a presença dela se intensificando. Você acha que isso trará salvação? Eu sou a escuridão que habita em cada um de vocês. A voz da entidade se tornava mais aguda, e de repente o abismo se fechou, um colapso de sombras cercando-os. Ana lembrou-se do que a avó sempre dizia: amor é a luz mais poderosa. Esse era o que a mantinha firme, determinado a não deixar a escuridão vencer. Pedro, segure a minha mão, ela mandou, e quando ele fez, sentiu a energia dele se misturando, um vínculo entre mãe e filho irrompeu no ar, um círculo fechado de proteção. Com esse poder, vamos enfrentar ela juntas. Ana gritou, enquanto o talismã começava a brilhar intensamente, criando uma onda poderosa que se expandia pela sala. O chão tremeu sob seus pés, e as sombras começaram a recuar. Os rostos das crianças perdidas surgiam nas sombras, implorando por liberdade, enquanto Ana se forçava a seguir em frente, determinada a quebrar o ciclo de dor. Vocês são livres, exclamou, e de repente as crianças começaram a dançar ao redor, cada uma emanando uma luz tênue que se unia à pulsação do talismã. Como é possível? A entidade gritou, descrente. Finjam como se isso fosse suficiente. Mas Ana assinalou o talismã, agora irrompendo uma luz brilhante que ofuscava até mesmo as sombras mais densas. Com a adrenalina bombando em suas veias, ela lançou um olhar intenso à entidade, que parecia desmoronar sob a força daquela luz. Você não tem controle sobre nós. O amor é a nossa proteção. Com um movimento firme, Ana e Pedro ergueram o talismã, e uma onda de energia varreu a sala, varrendo as sombras como um mar revolto em um dia de tempestade. A entidade finalmente gritou enquanto a luz a consumia. Ana agarrou Pedro e girou, protegendo-o de qualquer resquício da escuridão que se distorcia em sua volta. Uma explosão de luz estourou, e o mundo pareceu congelar por um instante eterno. Então, com um estalo ensurdecedor, tudo se acalmou. A escuridão recuou, e a casa, antes sombria e opressiva, agora estava radiante. A luz do talismã iluminou o espaço como o brilho de 1000 sóis. Conseguimos, mãe, disse Pedro, os olhos brilhando de alegria. Ana olhou ao redor, a casa parecia restaurada, limpa, como se o peso que havia suportado se dissipasse no ar fresco. No entanto, um arrepio ainda a percorria. A batalha estava vencida, mas as marcas daquele dia permaneceriam para sempre. Sim, meu amor. Mas precisamos ser cuidadosos. A escuridão pode voltar, e devemos estar sempre prontos. Ana disse, puxando Pedro para perto. O amor que sentia pelo menino nunca tinha sido mais forte, e a luta que enfrentariam seria apenas o começo. As sombras agora eram apenas ecos distantes, memórias que poderiam vir a assombrar, mas pela primeira vez, Ana se sentiu pronta. A maternidade não era apenas uma proteção, era uma força. E juntas, mãe e filho, enfrentariam qualquer escuridão que ousasse aparecer. Ana apertou a mão do filho, e eles saíram da casa. Prontos para um novo começo. O talismã reluziu ao lado dela, não como objeto de medo, mas como um símbolo de esperança e amor. Naquele momento, Ana entendeu que a escuridão nunca poderia apagar a luz que é gerada pelo amor verdadeiro. E isso era tudo que a protegida, não só dela mesma, mas de qualquer força maligna que viria. Não espere mais. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me apoiar.
Comente suas reações e teorias sobre este final impactante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. É hora de se unir e fazer parte dessa comunidade verdadeira de fãs do terror.